Palavras de radiância, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 29, Força do Sangue. Citação de abertura do capítulo. Forma artística para cores que ainda não conhecemos, pois suas canções grandiosas desejamos. Precisamos atrair os de criação, os esprenos. Estas canções servirão até que aprendamos. Da canção de revisão dos ouvintes, 279ª estrofe. Torol Sadias fechou os olhos e apoiou sacramentadora no ombro, inspirando o odor adocicado e embolorado de sangue parxindiano. A euforia da batalha assomava dentro dele, uma potência abençoada e bela. Seu próprio sangue pulsava tão alto nos ouvidos que ele mal conseguia ouvir os gritos e gemidos de dor do campo de batalha. Por um momento, regozijou-se apenas no delicioso brilho da euforia. A inebriante empolgação de ter passado uma hora dedicado à única coisa que ainda lhe trazia verdadeira felicidade: lutar para sobreviver e tirar a vida de inimigos mais fracos do que ele. O sentimento se dissipou. Como sempre, a euforia era fugídia depois do término da batalha. Ela havia se tornado cada vez menos doce durante aquelas incursões contra os parxindianos. Provavelmente porque ele sabia lá no fundo que a disputa era inútil. Não o desafiava, não o fazia avançar em suas metas principais. Matar selvagens cobertos de crém em uma terra esquecida pelos arautos havia realmente perdido seu sabor. Ele suspirou, baixando sua espada, abrindo os olhos. Amaran se aproximou, cruzando o campo de batalha, passando por cima dos cadáveres de homens e parxindianos. Sua armadura fractal estava coberta de sangue púrpura até os cotovelos, e ele carregava uma gema-coração brilhante na manopla. Ele chutou para o lado um cadáver parxindiano e se juntou a Sadias, e sua própria guarda de honra se espalhou para se reunir com a do grão-príncipe. Sadias, por um momento, deixou de sentir irritação com a maneira eficiente como eles se moviam, particularmente em comparação com seus próprios homens. Amaran removeu o elmo e levantou a gema-coração, jogando-a para cima e pegando-a de volta. Percebeu que sua manobra aqui hoje falhou? Falhou? Disse Sadias, levantando o visor. Ali perto, seus soldados acabavam com um grupo de 50 parxindianos que não havia conseguido sair do platô enquanto o resto recuava. Acho que correu tudo bem. Amaran apontou. Uma mancha havia aparecido nos platôs a oeste, na direção dos acampamentos de guerra. Os estandartes indicavam que Ratan e Royon, os dois grão-príncipes que deviam ter ido naquela investida de platô, haviam chegado juntos. Eles usavam pontes como as de Dalinar, coisas lentas e desajeitadas que eram fáceis de ultrapassar. Uma das vantagens da equipe de ponte de Sadias era que elas precisavam de muito pouco treinamento para funcionar. Se Dalinar havia pensado em deixá-lo mais lento com aquele truque de trocar sacramentadora pelos carregadores, ele havia provado que era um tolo. Precisamos sair daqui, disse Amaran. Pegue a gema-coração e volte antes que os outros cheguem. Então pode alegar que não sabia que não estava no rodízio de hoje. A chegada de 2 outros exércitos acaba com qualquer chance de negação. Você não entendeu, replicou Sadias. Acha que ainda me importo com negar alguma coisa? Os últimos parxindianos morriam com gritos enraivecidos. Sadias sentiu orgulho disso. Outros diziam que os guerreiros parxindianos em campo nunca se rendiam, mas ele já os vira tentar uma vez. Muito tempo atrás, no primeiro ano de guerra, eles haviam lançado as armas no chão. Sadias exterminara todos eles pessoalmente, com o martelo e a armadura fractal.
sob os olhares dos companheiros deles que haviam recuado para um platô próximo. Nunca mais qualquer parxindiano negara a ele ou aos seus homens o direito de terminar uma batalha da maneira apropriada. Sadias acenou para que a vanguarda se reunisse e o escoltasse de volta aos acampamentos de guerra, enquanto o resto do exército lambia suas feridas. Amaran juntou-se a ele, cruzando uma ponte e passando por carregadores deitados no chão, dormindo, enquanto homens melhores morriam. É meu dever me juntar ao senhor do campo de batalha, Vossa Alteza, dizia Amaran enquanto eles caminhavam. Mas quero que saiba que não aprovo suas ações aqui. Deveríamos procurar vencer nossas diferenças com o rei e Dalinar, não tentar provocá-los ainda mais. Sadias bufou. Não me venha com essa conversa nobre. Ela funciona com os outros, mas eu sei que você é, na verdade, um desgraçado impiedoso. Amaran enrijeceu o maxilar, olhando para a frente. Quando alcançaram os cavalos, ele estendeu a mão e tocou o braço de Sadias. Torol, disse ele em voz baixa, há muito mais coisa no mundo do que suas disputas. Você tem razão quanto a mim, é claro. Considere essa admissão uma prova de que sou mais honesto com você do que com qualquer outra pessoa. Aletikar precisa estar forte para encarar o que está por vir. Sadias subiu no bloco de montaria que o cavalariço havia posicionado. Montar em um cavalo usando uma armadura fractal podia ser perigoso para o animal, se não fosse feito corretamente. Além disso, certa vez um estribo se rompeu quando ele se apoiou para subir na sela. Acabou caindo de bunda no chão. Aletikar precisa mesmo estar forte, replicou Sadias, estendendo a mão revestida na manopla. Então vou fortalecê-la usando a força do punho e do sangue. Amaran relutantemente colocou a gema-coração na mão de Sadias, que a agarrou, segurando as rédeas com a outra mão. Você não se preocupa? Perguntou Amaran. Com o que faz? Com o que nós temos que fazer? Ele indicou com a cabeça um grupo de cirurgiões que carregavam homens feridos através das pontes. Me preocupar? Por quê? Isso dá aos miseráveis uma chance de morrer em batalha por algo que vale a pena. Eu notei que você anda falando muitas coisas do tipo, observou Amaran. Você não era assim. Aprendi a aceitar o mundo como ele é, Amaran, respondeu Sadias virando seu cavalo. Isso é algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer. Elas seguem aos tropeços, esperando, sonhando, fingindo. Isso não muda nada nessa vida tormentosa. Você precisa encarar o mundo de frente, em toda sua brutalidade suja. É preciso reconhecer suas depravações e viver com elas. É a única maneira de realizar algo significativo. Pressionando os flancos do cavalo com os joelhos, Sadias avançou, deixando Amaran para trás. O homem continuaria leal. Sadias e Amaran tinham um entendimento. Mesmo o fato de Amaran agora ser um fractário não mudava isso. Enquanto Sadias e sua vanguarda se aproximavam do exército de Ratan, ele notou um grupo de parxindianos em um platô próximo, vigiando. Aqueles batedores estavam ficando ousados. Enviou uma equipe de arqueiros para espantá-los. Então cavalgou até uma figura em uma resplandecente armadura fractal, na frente do exército de Ratan, o próprio grão-príncipe montando um richádio. Da nação, aqueles animais eram muito superiores a qualquer outra raça de cavalo. Como conseguiram? Sadias, chamou Ratan. O que você fez aqui? Depois de um rápido momento de decisão, Sadias ergueu o braço e jogou a gema-coração através do platô que os separava. Ela atingiu a pedra próxima. A Ratan, quicou e rolou com um brilho tênue. Eu estava entediado, gritou Sadias de volta. Achei que podia poupar-lhe o incômodo. Então, ignorando as perguntas subsequentes, Sadias continuou no seu caminho.
Edwin Collin tinha um duelo naquele dia, e ele havia decidido não perder o evento, caso o jovem passasse vergonha novamente. Algumas horas depois, Sadia se acomodou no seu banco na arena de duelo, puxando a gravata larga ao redor do pescoço. Coisas insuportáveis, elegantes, mas insuportáveis. Ele nunca diria a ninguém, nem mesmo a Yalai, que secretamente gostaria de usar uniformes simples, como Dalinar. Naturalmente, nunca poderia fazer isso. Não só porque não queria ser visto se curvando aos códigos e à autoridade do rei, mas porque um uniforme militar era, na verdade, o uniforme errado para aqueles dias. As batalhas que lutavam por Aletikar no momento não eram com espada e escudo. Era importante vestir-se de acordo, quando havia um papel a desempenhar. Os trajes militares de Dalinar provavam que ele estava perdido, que não compreendia o jogo que estava jogando. Sadia se reclinou para esperar, enquanto sussurros preenchiam a arena como água em uma bacia. Um grande público, o espetáculo de Edwin em seu último duelo, havia chamado a atenção. E qualquer novidade era do interesse da corte. O assento de Sadias era cercado por um espaço vazio, para dar maior privacidade, embora na verdade fosse apenas uma cadeira simples construída nas arquibancadas de pedra daquele buraco de arena. Ele odiava a sensação de seu corpo fora da armadura fractal e odiava ainda mais a sua aparência. Outrora ele virava cabeças ao passar. Seu poder preenchia o recinto. Todos olhavam para ele. E muitos eram tomados do desejo quando o viam. Desejo pelo seu poder, pelo que ele era. Estava perdendo isso. Ainda era poderoso. Talvez até mais do que antes. Mas a maneira como o olhavam era diferente. E todas as reações à perda da juventude faziam com que parecesse petulante. Ele estava morrendo, passo a passo, como todos os homens. Verdade, mas ele sentia a morte se aproximando. Com sorte, dali a décadas, mas ela lançava uma sombra longuíssima. O caminho único para a imortalidade era através da conquista. O farfalhar de tecido anunciou a chegada de Alai no assento ao seu lado. Sadias estendeu a mão distraidamente, pousando-a na base das costas da mulher e acariciando aquele ponto em que ela gostava. O nome dela era simétrico, uma pequena dose de blasfêmia dos seus pais. Algumas pessoas ousavam insinuar certo caráter divino a seus filhos. Sadias gostava desse tipo de gente. De fato, havia sido o nome dela que chamara sua atenção a princípio. Suspirou sua esposa. Que delícia! Pelo visto, o duelo ainda não começou. Deve começar em poucos instantes. Ótimo! Não suporto esperar. Ouvi que você entregou a gema-coração que capturou hoje. Joguei-a aos pés de Ratan e fui embora, como se não me importasse. Inteligente. Eu devia ter considerado essa opção. Você vai minar a alegação de Dalinar de que só resistimos a ele por cobiça. Abaixo, Edwin finalmente saiu para a arena, trajando sua armadura fractal azul. Alguns dos olhos claros aplaudiram educadamente. Do outro lado da arena, Eranive também deixou seus aposentos de preparação. Sua armadura polida na cor natural, exceto pela placa peitoral que havia pintado de um preto profundo. Sadias estreitou os olhos, ainda acariciando as costas de Alai. Esse duelo não deveria estar acontecendo. Todos deviam estar assustados demais ou desdenhosos demais para aceitar os desafios dele. Idiotas, disse Alai em voz baixa. Eles sabem, Torol, o que deveriam fazer. Dei as dicas e fiz as promessas certas. E ainda assim todos desejam ser o homem que vai derrubar Edwin. Duelistas não são um grupo particularmente confiável. Eles são atrevidos, esquentados e querem demais se exibir e ganhar renome. Não devemos permitir que o plano do pai dele funcione, disse Sadias. Não vai funcionar. Sadias olhou de relance para o lugar onde Dalinar estava sentado,
Não estavam tão distantes. Poderia gritar e ser ouvido. Dalinar não olhou para ele. Eu construí esse reino, sussurrou Sadias. Sei como ele é frágil, Yelai. Não deve ser tão difícil acabar com ele. Aquela era a única maneira apropriada de reconstruí-lo. Como reforjar uma arma. Derretiam-se os restos da antiga antes de criar uma arma nova. O duelo começou abaixo, com Edolin andando a passos largos rumo a Eranive, que brandia a antiga espada de Gavlar com seu formato cruel. Edolin avançava rápido demais. Estaria o rapaz tão ansioso assim? Na plateia, os olhos claros estavam em silêncio e os olhos escuros gritavam, ansiosos por outra exibição como a da última vez. Contudo, a luta não recaiu no pugilismo. Os dois trocaram golpes preliminares e Edolin recuou, atingindo no ombro. Descuidado, pensou Sadias. Finalmente descobri a natureza daquela perturbação nos aposentos do rei há 2 semanas, comentou Yalai. Sadias sorriu, os olhos ainda na batalha. É claro que você descobriu. Tentativa de assassinato. Alguém sabotou a varanda do rei em uma tentativa primária de fazê-lo cair 30 metros até as rochas. Pelo que ouvi, quase funcionou. Ah, não foi tão primária assim, se quase o matou? Perdão, Torol, mas quase faz muita diferença em assassinatos. Verdade. Sadias buscou dentro de si algum sinal de emoção ao ouvir que Elhokar quase morrera. Não encontrou nada além de um tênue senso de piedade. Gostava do garoto, mas para reconstruir a Letkar, todos os vestígios do reinado anterior teriam que ser apagados. Elhokar precisaria morrer. De preferência de uma maneira tranquila, depois que Dalinar fosse eliminado. Sadias imaginava que teria que cortar pessoalmente o pescoço do garoto, em respeito ao velho Gavlar. Quem você acha que contratou os assassinos? Perguntou Sadias, falando baixo bastante para que, com a barreira mantida pelos seus guardas ao redor dos assentos, não precisasse se preocupar em ser ouvido. É difícil dizer, replicou Yalai, movendo-se de lado e se contorcendo para fazer com que ele coçasse uma parte diferente das suas costas. Não acho que foi Rutar nem Aladar. Ambos estavam firmemente nas mãos de Sadias. Aladar com certa resignação. Rutar com entusiasmo. Roion era covarde demais. Outros eram cuidadosos demais. Quem mais poderia ter sido? Tanadal, especulou Sadias. Ele é o mais provável, mas vou ver o que consigo descobrir. Podem ser os mesmos da armadura do rei, disse Sadias. Talvez possamos descobrir mais se eu exercer minha autoridade. Sadias era grão-príncipe da informação, uma das antigas designações de séculos passados, que dividia deveres entre os grão-príncipes do reino. Tecnicamente, isso dava a Sadias autoridade sobre investigações e policiamento. Talvez, Yalai hesitou, mas... Ela balançou a cabeça, assistindo a outra troca de golpes entre os duelistas lá embaixo. A investida deixou Edolin com a luz das tempestades fluindo de uma manopla, e ouviram-se vaias de alguns dos olhos escuros. Por que deixavam aquelas pessoas entrar? Alguns olhos claros não conseguiram assistir à luta porque Elhokar havia reservado assentos para seus inferiores. Dalinar reagiu ao nosso plano de torná-lo grão-príncipe da informação, disse Yalai. Usou isso como um precedente para tornar-se grão-príncipe da guerra. E agora, todo passo que você der, invocando seus direitos como grão-príncipe da informação, cimenta a autoridade dele sobre esse conflito. Sadias assentiu. Você tem um plano, então? Ainda não, mas estou trabalhando nisso. Você notou como ele começou a mandar patrulhas para fora dos acampamentos? E para os mercados externos? Isso não deveria ser uma atribuição sua? Não, isso é tarefa do grão-príncipe do comércio, que ainda não foi indicado pelo rei. Contudo, eu deveria ter autoridade sobre o policiamento de todos os 10 acampamentos
e sobre a indicação de juízes e magistrados. Ele deveria ter me consultado quando houve um atentado à vida do rei, mas não consultou. Sadias pensou por um momento, afastando a mão das costas de Alai, deixando-a sentar-se com a coluna reta. Essa é uma fraqueza que podemos explorar. Dalinar sempre teve dificuldade em abdicar da autoridade. Ele nunca confia de verdade que alguém vai fazer seu trabalho direito. Ele não me procurou quando deveria. Isso enfraquece sua alegação de que todas as partes do reino devem trabalhar juntas. É uma fissura em sua armadura. Você consegue enfiar uma faca nela? E Alai assentiu. Usaria seus informantes para iniciar questionamentos na corte. Se Dalinar estava tentando forjar um maleticar melhor, por que não estava disposto a ceder qualquer poder? Por que não havia envolvido Sadias na proteção ao rei? Por que não abria suas portas para os juízes de Sadias? Que autoridade tinha realmente o trono se ele designava cargos como o de Sadias só para depois fingir que eles não haviam sido atribuídos? Você deve renunciar à sua designação como grão-príncipe da informação em protesto, sugeriu Yalai. Não, ainda não. Vamos esperar até que os rumores tenham fustigado o velho Dalinar, fazendo com que ele decida que precisa me deixar fazer o meu trabalho. Então, quando ele estiver prestes a tentar me envolver, eu renuncio. Isso aumentaria as rachaduras tanto em Dalinar quanto no próprio reino. Na arena, a luta de Edwin continuava. Ele não parecia muito entusiasmado. Continuava abrindo a guarda, sendo atingido. Aquele era o garoto que tão frequentemente se gabava da sua habilidade? Ele era bom, naturalmente, mas não tão bom assim. Não tão bom quanto Sadias vira o garoto ser no campo de batalha, combatendo os... Ele está fingindo. Sadé se pegou sorrindo. Ora, isso é quase inteligente, disse ele em voz baixa. O quê? Perguntou Yalai. Edwin não está dando o seu melhor, explicava Sadias, enquanto o jovem acertava um golpe por pouco no elmo de Eranive. Ele não quer mostrar sua verdadeira habilidade, pois teme que os outros fiquem com medo de duelar com ele. Se parecer quase incapaz de vencer essa luta, outros podem decidir se arriscar. E Alai estreitou os olhos assistindo à luta. Tem certeza? Será que ele não está só tendo um dia ruim? Tenho certeza. Agora que sabia o que procurar, lia facilmente os movimentos específicos de Edwin, a maneira como ele provocava Eranive a atacá-lo. Então mal defendia os golpes. Edwin Collin era mais esperto do que Sadias pensara. Também era um duelista melhor. Era preciso ser hábil para vencer uma luta, mas era preciso ser um verdadeiro mestre para vencer enquanto fingia que estava perdendo. Enquanto a luta progredia, a multidão se entusiasmava e Edwin deixava que a disputa parecesse acirrada. Sadias duvidava que muitos pudessem ver o que ele via. Quando Edwin moveu-se letargicamente e vazando luz de uma dúzia de golpes, todos cuidadosamente permitidos em seções diferentes da armadura, de modo que nenhuma delas rachasse e o colocasse em perigo real, conseguiu derrubar Eranive com um golpe de, entre aspas, sorte, no final. A multidão rugiu de empolgação. Até os olhos claros pareceram envolvidos. Eranive foi embora furioso, gritando sobre a sorte de Edwin, mas Sadias estava muito impressionado. Esse rapaz pode ter futuro, mais do que seu pai, pelo menos. Outra fractal conquistada, disse Alai insatisfeita, enquanto Edwin acenou e deixou a arena. Vou redobrar os esforços para garantir que isso não aconteça de novo. Sadias tamborilou o dedo contra a lateral do seu assento. O que foi que você disse sobre duelistas? Que são atrevidos? Esquentados? Sim, o que tem? Edwin é essas duas coisas e mais, disse Sadias, baixo, meditando. É possível provocá-lo, enfurecê-lo. Ele é passional como o pai, mas menos controlado. Posso levá-lo à beira do precipício e depois empurrá-lo, pensou Sadias.
Pare de desencorajar as pessoas a lutarem com ele, declarou Sadias. Também não os encorajem a lutar. Recue. Quero ver no que isso vai dar. Me parece perigoso, replicou Yalai. Aquele garoto é uma arma, Torol. É verdade, disse Sadias se erguendo, mas raramente uma arma lhe atinge se é você quem a segura. Ele ajudou a esposa a se levantar. Também quero que você diga à esposa de Rutar que ele pode ir comigo na próxima vez que eu decidir lutar sozinho por uma gema coração. Rutar está ansioso para agradar. Ele pode nos ser útil. Ela assentiu, caminhando até a saída. Sadias a seguiu, mas hesitou, lançando um olhar para Dalinar. Como seria se aquele homem não estivesse preso ao passado? Se ele estivesse disposto a ver o mundo real em vez de imaginá-lo? Você provavelmente acabaria o matando de qualquer jeito. Sadias admitiu a si mesmo. Não tente fingir o contrário. Era melhor ser honesto, pelo menos consigo mesmo. Palavras de Radiância, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 30, o rubor da natureza. Citação de abertura do capítulo. Dizem que na terra distante era quente, quando os esvaziadores adentraram nossas canções. Nós os trouxemos para casa com a gente, e então dessas casas eles se tornaram patrões. Isso aconteceu de forma paulatina, e nos anos vindouros ainda dirão que é essa a sina da canção das histórias dos ouvintes, 12ª estrofe. Shallan espantou-se com o súbito lampejo de cor. Ele perturbava a paisagem com um relâmpago irrompendo em um céu claro. Shallan pousou suas esferas. Tim estava fazendo com que praticasse furtá-las e se levantou na carroça se apoiando com a mão livre no espaldar do seu banco. Sim, era indiscutível. Vermelho e amarelo brilhantes em uma tela embotada de marrom e verde. Tim, o que é aquilo? A outra mulher descansava com os pés descalços, um chapéu branco de aba larga inclinando sobre os seus olhos. Apesar do fato de que deveria estar dirigindo, Shallan usava o chapéu de bluff que havia recuperado das coisas dele, para se proteger do sol. Tim virou-se para o lado, levantando o chapéu. Hã? Bem ali, a cor. Tim estreitou os olhos. Não estou vendo nada. Como ela podia não ver aquela cor, tão vibrante em comparação com as colinas ondulantes, cheias de petrobulbos, juncos e trechos cobertos de grama? Shallan pegou a luneta da mulher e levantou-a para olhar mais de perto. Plantas, disse Shallan. Tem uma saliência de rocha lá, abrigando-as do leste. Ah, é só isso? Tim voltou a se acomodar. Fechando os olhos, pensei que fosse uma tenda de caravana ou algo assim. Tim, são plantas. E daí? Flora divergente em um sistema geralmente uniforme, exclamou Shallan. Vamos até lá, vou mandar Macob conduzir a caravana naquela direção. Garota, você é meio esquisita, comentou Tim enquanto Shallan gritou para que as outras carroças parassem. Macob relutou em concordar com o desvio, mas felizmente acatou a autoridade dela. A caravana estava a cerca de um dia de distância das planícies quebradas. Estavam indo com calma. Shallan se esforçava para conter sua empolgação. Tantas coisas nas terras geladas eram uniformemente enfadonhas. Algo novo para desenhar era excepcionalmente empolgante. Aproximara-se da encosta, que formava uma alta plataforma rochosa, no ângulo perfeito para formar um quebra-vento. Versões maiores daquelas formações eram chamadas de lights, vales protegidos onde uma cidade podia florescer. Bem, aquela ali não era tão grande, mas a vida ainda assim a encontrara. Um bosque de árvores baixas e brancas como ossos crescia ali. Elas tinham folhas de um vermelho vivo. Vinhas de numerosas variedades envolviam o paredão de pedra e o chão fervilhava com petrobulbos.
uma variedade que permanecia aberta mesmo sem chuva, flores pendendo com pétalas pesadas e gavinhas semelhantes a línguas que se moviam como vermes, buscando água. Um laguinho refletia o céu azul, alimentando os petobulbos e as árvores. A sombra das folhas, por sua vez, dava abrigo a um musgo verde vivo. A beleza era como veios de rubi e esmeralda na pedra cinzenta. Xalã pulou da carroça no momento em que pararam. Assustou alguma coisa no matagal e uns poucos cães machados, pequenos e selvagens, saíram correndo. Ela não tinha certeza quanto à raça. Na verdade, nem sabia ao certo se eram cães machados, pois partiram rápido demais. Bem, isso provavelmente significa que não tenho que me preocupar com nada maior, pensou ela, caminhando até o minúsculo Light. Um predador como um espinha branca teria espantado criaturas menores. Xalã caminhava com um sorriso. Era quase como um jardim, embora as plantas fossem obviamente selvagens, em vez de cultivadas. Elas se moviam rapidamente para retrair flores, antenas e folhas, abrindo um espaço ao seu redor. Ela abafou um espirro e abriu caminho até encontrar um lago verde escuro. Ali, abriu um cobertor sobre um pedregulho, então se instalou para desenhar. Outros da caravana exploraram o Light ou os arredores do topo do rochedo. Xalã respirava a maravilhosa umidade enquanto as plantas relaxavam. Pétalas de petrobulbo se esticavam, folhas tímidas se desdobravam. A cor crescia ao redor dela como o rubor da natureza. Pai das tempestades, não havia percebido como sentia falta da variedade de belas plantas. Abriu o caderno e desenhou uma rápida oração em nome de Xalache, arauta da beleza, em homenagem a quem Xalã fora batizada. As plantas se retraíram novamente quando alguém se moveu através delas. Gás cambaleou sobre um grupo de petrobulbos, praguejando enquanto tentava não pisar nas suas vinhas. Ele chegou perto, então hesitou, olhando para o lago. Raios, são peixes? Enguias, adivinhou Xalã, enquanto alguma coisa causava ondulações na superfície verde do lago. Enguias laranja, aparentemente. Tinha algumas desse tipo no jardim ornamental do meu pai. Gás se inclinou, tentando dar uma boa olhada, até que uma das enguias irrompeu da superfície, sacudindo a cauda e espirrou água nele. Xalã riu, capturando uma lembrança do homem caolho, fitando as profundezas esverdeadas, os lábios apertados, limpando a testa. — O que você quer, Gás? — Bem, ele hesitou. Eu estava pensando. Gás deu uma olhadela na prancheta de desenho. Xalã virou uma nova folha do caderno. Mas é claro, como o que eu fiz para Glurv, imagino? Gás tossiu, cobrindo a boca com a mão. Sim, ficou bonito. Xalã sorriu, então começou a desenhar. Precisa que eu faça uma pose ou algo assim? Indagou Gás. Claro, disse ela, mas para deixá-lo ocupado enquanto desenhava. Xalã endireitou o uniforme dele, diminuindo sua barriga, tomando liberdades com o seu queixo. A maior diferença, contudo, era na expressão. Olhando para cima, ao longe, com a expressão correta, aquele tapa-olho tornou-se nobre. Aquele rosto com cicatrizes tornou-se sábio. Aquele uniforme tornou-se um marco de orgulho. Ela colocou alguns leves detalhes de fundo que recordavam aquela noite junto às fogueiras, quando as pessoas da caravana haviam agradecido a Gás e aos outros pelo resgate. Ela removeu a folha do caderno, então virou para ele. Gás segurou-a com reverência, passando a mão pelo cabelo. — Raios! Sussurrou ele. — Essa é a minha aparência mesmo? — É sim, disse Xalã. Sentia tenuamente a presença de Padrão, que vibrava baixinho ali perto. Uma mentira, mas também uma verdade.
Era certamente assim que as pessoas que Gás havia salvado o viram. Obrigado, Luminosa. Obrigada. Pelos olhos de Ash, ele parecia estar à beira das lágrimas. Guarde bem esse papel, recomendou Shallan, e não dobre até de noite. Vou laquear o desenho para que não fique manchado. Ele assentiu e foi embora, assustando as plantas novamente enquanto passava. Era o sexto dos homens a lhe pedir um retrato. Ela encorajava os pedidos, qualquer coisa para lembrá-los do que eles podiam ser e deviam ser. E você, Shallan? Todos parecem querer que você seja alguma coisa. Yas, Natim, seu pai. O que você quer ser? Ela folheou seu caderno, encontrando as páginas onde havia desenhado a si mesma em meio a dúzias de situações diferentes. Uma erudita, uma mulher da corte, uma artista. Qual delas gostaria de ser? Poderia ser todas? Padrão zumbiu. Shallan olhou para o lado, notando Vatá se esgueirando pelas árvores próximas. O líder dos mercenários não comentara sobre os retratos, mas ela vira suas expressões de desprezo. Pare de assustar as minhas plantas, Vatá, disse Shallan. Macob pediu que avisasse que vamos passar a noite aqui, replicou Vatá. Então foi embora. Problema, zumbiu Padrão. Sim, problema. Eu sei, respondeu Shallan, esperando a folhagem retornar para depois desenhá-la. Infelizmente, embora houvesse conseguido carvão e laque com os comerciantes, ela não tinha giz colorido, ou teria tentado algo mais ambicioso. Ainda assim, seria uma bela série de estudos, bem diferente do resto do caderno. Ela fez questão de não pensar sobre o que havia perdido. Desenhou e desenhou, apreciando a simples paz do pequeno matagal. Esprenos de vida se juntaram a ela, os pequenos ciscos verdes balançando entre folhas e flores. Padrão se moveu para a água e, para a diversão de Shallan, começou a contar baixinho as folhas de uma árvore próxima. Shallan fez uma meia dúzia de desenhos do lago e das árvores, esperando ser capaz de identificá-las em um livro no futuro. Fez questão de desenhar algumas folhas de perto com todos os detalhes. Depois, passou a desenhar qualquer coisa que chamasse sua atenção. Era tão agradável não estar em uma carroça em movimento enquanto desenhava. O ambiente ali era simplesmente perfeito. Claro o suficiente para desenhar, quieto e sereno, cercado de vida. Ela fez uma pausa, notando o que havia desenhado. Uma costa rochosa junto do oceano, com penhascos distintos mais atrás. A perspectiva era distante. Na costa rochosa, várias figuras sombrias se ajudavam a sair da água. Ela podia jurar que uma delas era Yalbe. Uma fantasia esperançosa. Desejava muito que estivessem vivos. Provavelmente nunca saberia. Virou a página e desenhou o que lhe veio à mente. Um esboço de uma mulher ajoelhada sobre um corpo, levantando um martelo e cinzel, como se prestes a golpear o rosto da pessoa caída, que parecia rígida, como se fosse de madeira, talvez até mesmo pedra. Shallan balançou a cabeça ao baixar o lápis e estudar o desenho. Por que o traçara? O primeiro fazia sentido, estava preocupada com Yalbe e os outros marinheiros, mas o que seu subconsciente queria dizer ao desenhar aquela estranha imagem? Ela ergueu os olhos, notando que as sombras haviam se tornado longas. O sol descia para descansar no horizonte. Shallan sorriu para a vista. Então teve um sobressalto ao notar alguém a menos de 10 passos de distância. Tim, disse Shallan, levantando a mão segura ao peito. Pai das tempestades, você me deu um susto. A mulher abriu o caminho entre a folhagem, que se afastava dela. Esses desenhos são bonitos, mas acho que você deveria passar mais tempo praticando falsificação de assinaturas. Você tem um talento natural para isso. E é o tipo de trabalho que poderia fazer sem ter que se preocupar em ser pega. Eu pratico isso, replicou Shallan, mas também preciso praticar minha arte. Você realmente se dedica a esses desenhos, não é?
Eu não me dedico a eles, eu os dedico aos outros. Tim sorriu, alcançando a pedra de Shallan. Sempre tem uma resposta pronta. Gosto disso. Preciso apresentá-la a alguns amigos quando chegarmos às planícies quebradas. Eles vão estragá-la rapidinho. Isso não parece muito agradável. Bobagem, disse Tim, pulando para a parte seca de uma pedra próxima. Você ainda será a mesma. Suas piadas só serão mais obscenas. Que adorável, disse Shallan, enrubescendo. Pensou que o rubor faria Tim rir, mas em vez disso ela ficou pensativa. Vamos ter que dar um jeito de você provar o mundo de verdade, Shallan. Ah, é? E esse mundo vem na forma de um tônico? Não, vem na forma de um soco na cara, respondeu Tim. Deixa boas meninas chorando, isso se elas tiverem a sorte de sobreviver. Pois fique sabendo que minha vida não foi feita só de flores e bolos. Tenho certeza de que você acha que não. Todo mundo acha, Shallan. Eu gosto de você, de verdade. Acho que tem muito potencial. Mas você está treinando para algo que vai exigir que faça algumas coisas muito difíceis. Coisas que vão machucar e dilacerar sua alma. Você vai entrar em situações em que nunca esteve. Você mal me conhece, disse Shallan. Como tem tanta certeza de que nunca fiz coisas assim? Porque você ainda está inteira, disse Tim, com uma expressão distante. Talvez eu esteja mentindo. Garota, você desenha criminosos para transformá-los em heróis. Você dança no meio das flores com uma prancheta de desenho e fica vermelha só de ouvir a mera sugestão de algo indecente. Por pior que você ache que sua vida foi, se prepare, vai piorar. E eu honestamente não sei se você será capaz de lidar com isso. Por que está me dizendo essas coisas? Questionou Shallan. Porque em pouco mais de um dia vamos chegar às planícies quebradas. Essa é a sua última chance de desistir. O que ia fazer com Tim quando chegasse? Admitir que só não havia desmentido as suposições da mulher para aprender com ela? Ela tem contatos, pensou Shallan, pessoas nos acampamentos que podem ser mais úteis de se conhecer. Deveria Shallan continuar com aquele subterfúgio? Queria continuar, embora a parte dela soubesse que o motivo era porque gostava de Tim. E não queria dar a ela um motivo para deixar de lhe ensinar. Estou comprometida, disse Shallan por fim. Quero levar meu plano adiante. Uma mentira. Tim suspirou, então assentiu. Tudo bem, você está pronta para me dizer qual é esse grande golpe? Dalinar Collin, o filho dele está noivo de uma mulher de Jaqueved. Tim levantou uma sobrancelha. Ora, isso é curioso. E essa mulher não vai chegar? Não quando ele espera, respondeu Shallan. E você se parece com ela? Pode-se dizer que sim. Tim sorriu. Ótimo. Eu estava achando que seria alguma vantagem, que é algo muito duro, mas esse é um golpe que talvez você consiga mesmo dar. Estou impressionada. É ousado, mas realizável. Obrigada. Então, qual é o seu plano? Indagou Tim. Bem, vou me apresentar a Colin, insinuar que sou a mulher que vai casar-se com seu filho e deixar que ele me instale em sua casa. Nada disso. Não? Tim balançou a cabeça enfaticamente. Isso vai te deixar muito em débito com Colin. Vai fazer com que pareça necessitada, o que vai minar sua capacidade de ser respeitada. O que você está fazendo é chamado de fraude de rostinho bonito, uma tentativa de fazer um homem rico abrir mão de suas esferas. Esse tipo de trabalho é todo baseado em apresentação e imagem. É melhor se acomodar em uma estalagem em algum acampamento de guerra diferente e agir como se fosse completamente autossuficiente. Mantenha um ar de mistério. Não deixe que o filho dele a conquiste rápido demais. Aliás, qual deles? O mais velho ou o caçula? Edwin, disse Shallan. Não sei se é melhor ou pior que Henry. Edwin Collin tem uma reputação de galanteador, então dá para entender por que seu pai quer casá-lo. Mas vai ser difícil manter o interesse dele.
É mesmo? Indagou Chalan, sentindo uma pontada real de preocupação. É. Ele já quase ficou noivo uma dúzia de vezes. Na verdade, acho que ele já chegou a ficar noivo. Que bom que você me encontrou. Vou ter que pensar um pouco mais para determinar qual é a abordagem correta, mas você certamente não vai aceitar a hospitalidade de Colin. Edwin nunca vai se interessar se você não for inacessível de algum modo. É difícil ser inacessível quando já estamos em um noivado causal. Ainda é importante, disse Tim, levantando um dedo. É você que quer dar um golpe amoroso. É complicado, mas relativamente seguro. Vamos dar um jeito. Chalan assentiu. Embora suas preocupações houvessem crescido, o que aconteceria com o noivado? Yasna não estava mais presente para insistir que ele acontecesse. Ela queria Chalan ligado à sua família, presumivelmente devido ao seu potencial de manipulação de fluxos. Chalan duvidava que o resto dos Collin estivesse tão determinado a aceitar uma garota vedena como parte da família. Tim se levantou e Chalan abafou sua ansiedade. Se o noivado terminasse, paciência. Tinha preocupações mais importantes em relação a Uritiro e os esvaziadores. Teria que descobrir uma maneira de lidar com Tim. Contudo, uma maneira que não envolvesse enganar a família Collin, só mais uma coisa para fazer malabarismos. Curiosamente, pegou-se empolgada com a perspectiva e decidiu fazer mais um desenho antes de procurar algo para comer. Capítulo 31. A quietude que antecede. Citação de abertura do capítulo. Forma esfumaçada para se esconder e entre os homens se esgueirar. Uma forma de poder, com fluxos de esprenos a disparar. Ousaremos a essa forma retornar? Ela espiona. Forjada dos deuses, essa forma tememos. Pelo toque dos desfeitos, essa maldição sofremos. Formada de sombra e de morte perto, ela engana. Da canção dos segredos dos ouvintes, 51ª estrofe. Kaledin liderou a sua tropa de homens doloridos e cansados até a caserna da Ponte 4. E como solicitara em segredo, eles receberam uma rodada de felicitações e boas-vindas. Era o início da noite, e o aroma familiar do guisado era uma das coisas mais convidativas que Kaledin conseguia imaginar. Ele ficou de lado e deixou os 40 homens passarem na frente. Não eram membros da Ponte 4, mas naquela noite seriam considerados. Eles andavam de queixo erguido e sorrisos se abriam enquanto os homens lhe entregavam tigelas de guisado. Rocha perguntou a um deles como havia sido a patrulha, e embora Kaledin não tenha ouvido a resposta do soldado, definitivamente ouviu a gargalhada sonora de Rocha. Kaledin sorriu, recostando-se contra a parede da caserna, cruzando os braços. Então notou que estava sondando o céu. O sol ainda não havia se posto totalmente, mas no firmamento cada vez mais escuro, as estrelas começavam a aparecer ao redor da cicatriz de Tawny. A lágrima estava pouco acima do horizonte, uma estrela muito mais brilhante que as outras, que tinha esse nome devido à única lágrima que Reia teria deixado cair. Algumas das estrelas se mexeram. Esprenos de estrela, nada surpreendente. Mas algo parecia estranho naquela noite. Ele respirou fundo. O ar estava estagnado. Senhor? Kennedy se virou. Um dos carregadores, um homem sério com cabelo curto e escuro e traços fortes, não havia se juntado aos outros perto do caldeirão de guisado. Kennedy tentou lembrar o nome dele. Pete, não é? Sim, senhor, replicou o homem. Ponte 17. Do que você precisa? Eu só... O homem deu uma olhada para a convidativa fogueira, com membros da Ponte 4 rindo e conversando com o grupo da patrulha. Ali perto, alguém havia pendurado algumas armaduras chamativas nas paredes da caserna. Elas eram compostas de elmos e placas peitorais feitos de carapaça, presos às roupas de couro dos carregadores de pontes comuns.
Aquelas armaduras agora haviam sido substituídas por elmos e placas de fino aço. Kaledin se perguntou quem teria pendurado as antigas armaduras ali. Ele nem sabia que alguns dos homens tinham ido buscá-las. Eram as armaduras extras que Leiten havia fabricado para os homens e escondido nos abismos, antes de serem libertados. Senhor, só quero dizer que eu sinto muito. Pelo quê? Quando éramos carregadores de pontes, Pete levou a mão à cabeça. Raios, parece que foi em outra vida. Eu não conseguia pensar direito naquele tempo. Está tudo confuso. Mas lembro de ficar feliz quando a sua equipe era mandada em vez da minha. Lembro de torcer para que o senhor falhasse, porque ousava caminhar de queixo erguido. Está tudo bem, Pete, disse Kaledin. Não foi culpa sua. Pode culpar Sadias. Acho que sim. Uma expressão distante surgiu no rosto dele. Ele acabou com a gente direitinho, não foi, senhor? Foi. Mas acontece que homens conseguem se reconstruir. Eu não teria apostado nisso. Pete olhou por sobre o ombro. Vou ter que fazer isso pelos outros rapazes da Ponte 17, não vou? Com a ajuda de Teft, sim, mas a esperança é essa, disse Kaledin. Acha que consegue? Vou ter que fingir ser como o senhor, respondeu Pete. Ele sorriu, depois seguiu em frente, pegando uma tigela de guisado e se juntando aos outros. Aqueles 40 logo estariam prontos para serem sargentos das suas próprias equipes de carregadores. A transformação havia acontecido mais rápido do que Kaledin esperava. Teft, homem maravilhoso, ele pensou, você conseguiu. E onde estava Teft, afinal? Ele havia saído em patrulha também, mas agora desaparecera. Kaledin olhou por sobre o ombro, mas não o viu. Talvez estivesse conferindo como estavam algumas das outras equipes de ponte. Ele pegou Rocha mandando embora um homem magricela vestido como um fervoroso. O que houve? Perguntou Kaledin quando o Papaguampas passou por ele. Aquele lá fica vadiando por aqui com um caderno de desenho. Quer desenhar carregadores de pontos. Porque somos famosos, sabe? Kaledin franziu o senho. Ações estranhas para um fervoroso. Mas também todos os fervorosos eram meio estranhos. Ele deixou Rocha voltar ao seu guisado e se afastou da fogueira, apreciando a paz. Estava tudo tão silencioso ali no acampamento, como se estivesse prendendo a respiração. A patrulha parece ter funcionado, disse Sigzil, se aproximando de Kaledin. Esses homens mudaram. É engraçado que o que uns poucos dias marchando como um grupo é capaz de fazer com soldados, respondeu Kaledin. Você viu, Teft? Não, senhor, ele indicou a fogueira. É melhor comer um pouco de guisado. Não teremos muito tempo para conversar essa noite. Gran tormenta, lembrou-se Kaledin. Parecia que muito pouco tempo se passara desde a última, mas elas não eram sempre regulares, não como ele pensava. Os guarda-tempos precisavam fazer cálculos matemáticos complexos para prevê-las. O pai de Kaledin fazia isso por hobby. Talvez fosse isso lhe chamando a atenção. Estaria de repente prevendo gran tormentas porque a noite parecia alguma coisa? Você está imaginando coisas, pensou Kaledin, deixando de lado sua fadiga da longa cavalgada e marcha. Ele foi pegar um pouco de guisado. Teria que comer rapidamente. Queria juntar-se aos homens que guardavam Dalinar e o rei durante a tempestade. Os homens da patrulha fizeram uma algazarra para saudá-lo, enquanto ele encheu sua tigela. Shallan estava sentada na carroça sacolejante e passou a mão sobre a esfera no assento ao lado, surrupiando-a e deixando outra cair. Tim levantou uma sobrancelha. Eu ouvi o barulho da substituição. Redes secas! Resmungou Shallan. Pensei que tinha conseguido. Redes secas? É um xingamento, respondeu Shallan, enrubescendo. Ouvi de marinheiros. Shallan, você faz alguma ideia do que isso significa?
Tem a ver com pesca, que as redes estão secas, não estão pegando nenhum peixe, isso é ruim. Tim sorriu. Querida, farei o máximo que puder para corrompê-la. Até lá acho melhor evitar usar xingamentos de marinheiros. Por favor. Tudo bem. Shallan passou a mão sobre a esfera novamente, trocando as duas. Sem barulho. Ouviu isso? Ou não ouviu isso? Não fez barulho. Muito bem, disse Tim, pegando uma pitada de alguma substância semelhante a musgo. Ela começou a esfregá-la entre os dedos e Shallan pensou ver fumaça surgindo do musgo. Você está melhorando. Também acho que devemos descobrir alguma maneira de usar esse seu talento para o desenho. Shallan já tinha uma ideia de como isso lhe seria útil. Outros dos ex-desertores haviam pedido retratos a ela. Andou praticando seu sotaque? Perguntou Tim, seus olhos vidrados enquanto esfregava o musgo. Tenho sim, minha boa senhora, disse Shallan com um sotaque taileno. Ótimo! Vamos passar para roupas quando tivermos mais recursos. Eu bem que vou achar graça de ver sua cara quando você precisar sair em público com essa sua mão descoberta. Shallan imediatamente levou a mão segura ao peito. O quê? Eu avisei que teria coisas difíceis, respondeu Tim sorrindo com um ar matreiro. A oeste de Marathi, quase todas as mulheres saem com as duas mãos descobertas. Se você quiser visitar esses lugares sem chamar atenção, vai precisar fazer como elas. Isso é indecente, protestou Shallan, corando furiosamente. É só uma mão, Shallan. Raios, vocês vorins são tão puritanos. Aquela mão é igualzinha a essa sua outra mão. Muitas mulheres têm peitos, não muito maiores do que os dos homens, respondeu Shallan rispidamente. Isso não faz com que seja certo que saiam sem camisa, como um homem sai. Na verdade, em partes das ilhas Resh e em Iri, não é incomum que mulheres andem de peito nu. Faz muito calor por lá, ninguém se importa. Eu mesma gostei bastante. Shallan levou as duas mãos ao rosto, uma coberta, outra não, para ocultar seu rubor. Você está fazendo isso só para me provocar. É verdade, disse Tim, dando risada. Estou mesmo. Essa é a garota que enganou uma tropa inteira de desertores e assumiu o controle da nossa caravana? Eu não precisei ficar nua para isso. Ainda bem que não. Ainda se acha experiente e conhecedora do mundo? Você fica vermelha com a mera menção de expor sua mão segura. Não vê como vai ser difícil executar qualquer tipo de golpe produtivo? Shallan respirou fundo. Acho que sim. Mostrar sua mão não vai ser a coisa mais difícil que vai fazer. Continuou Tim com um ar distante. Não vai ser a coisa mais difícil nem por uma brisa, nem por um vento de tormenta. O quê? Indagou Shallan. Tim balançou a cabeça. Falamos disso mais tarde. Já está vendo os acampamentos de guerra? Shallan se levantou no banco, protegendo os olhos contra o sol poente a oeste. Ao norte, ela viu uma névoa. Centenas de fogueiras, não milhares, exalando escuridão para o sol. Para o céu. Sua respiração ficou presa na garganta. Chegamos. Mande a caravana acampar para a noite, disse Tim, sem sair de sua pose relaxada. Parece que estamos a apenas algumas horas de distância, replicou Shallan. Podemos nos apressar. E chegar depois do anoitecer e sermos forçados a acampar de qualquer maneira? É melhor chegarmos descansados pela manhã. Confie em mim. Shallan se acomodou, chamando um dos trabalhadores da caravana, um jovem que caminhava descalço. Seus calos deviam ser pavorosos, acompanhando a caravana. Só os mais graduados entre eles iam nas carroças. Pergunte ao mestre comerciante Macob o que ele acha de parar aqui para passar a noite, disse Shallan ao jovem. Ele assentiu e correu adiante da fila, passando pelos pesados chules.
Você não confia na minha avaliação? Perguntou Tim, aparentemente achando graça. O mestre comerciante Macob não gosta de receber ordens, explicou Shallan. Se parar for uma boa ideia, talvez ele faça essa sugestão. Parece-me uma melhor maneira de liderar. Tim esfregou os olhos, erguendo o rosto para o céu. Ainda estava com a mão erguida, distraidamente esfregando o musgo entre os dedos. Talvez eu tenha algumas informações para você hoje. Sobre o quê? Sua terra natal. Tim abriu um olho. Embora sua postura fosse preguiçosa, aquele olho traía curiosidade. Que bom, respondeu Shallan, de modo evasivo. Tentava não contar muito sobre seu lar ou sua vida lá. Também não havia contado a Tim sobre sua viagem e sobre o naufrágio do navio. Quanto menos Shallan falasse sobre sua vida, menos provável seria que Tim percebesse a verdade sobre sua nova pupila. A culpa é dela por tirar conclusões precipitadas sobre mim, pensou Shallan. Além disso, é ela quem está me ensinando a fingir. Eu não devia me sentir mal por mentir para ela. Ela mente para todo mundo. Pensar nisso fez com que se retraísse. Tim tinha razão. Shallan era ingênua. Ela não conseguia deixar de sentir culpa por mentir, mesmo para uma vigarista profissional. Eu esperava mais de você, disse Tim, fechando o olho. Levando em consideração... Isso atiçou Shallan, e ela percebeu que estava se agitando no assento. Levando em consideração o quê? Perguntou finalmente. Então você não sabe? Foi o que pensei. Há muitas coisas que eu não sei, Tim, disse Shallan exasperada. Não sei construir uma carroça, não sei falar irialiano e certamente não sei como impedir que você seja irritante. Não que eu não tenha tentado aprender as 3 coisas. Tim sorriu, olhos fechados. Seu rei Vedeno está morto. A Ahanavar? Morto? Ela nunca conhecera o grão-príncipe, quanto mais o rei. A monarquia era algo distante. Descobriu que isso não lhe era particularmente importante. O filho dele vai herdar o trono, então? Ele herdaria, se não estivesse morto também, junto com mais 6 dos grão-príncipes de Jaqueved. Shallan ficou boquiaberta. Dizem que foi o assassino de branco, sussurrou Tim, os olhos ainda fechados. O homem chino que matou o rei Aletiano 6 anos atrás. Shallan conteve sua confusão. Seus irmãos, será que estavam bem? 6 grão-príncipes. Quais? Se ela soubesse, poderia descobrir qual era a situação do seu principado. Não sei ao certo, respondeu Tim. Jaumalá e Evinor com certeza, e provavelmente Abrial. Alguns morreram no ataque, outros antes disso, embora a informação seja vaga. É difícil obter qualquer tipo de informação confiável de Vedenar hoje em dia. Valan, ele está vivo? O grão-príncipe dela. Dizem os relatos que ele estava lutando pela sucessão. Meus informantes vão entrar em contato comigo esta noite, via telepena. Então terei mais notícias. Shallan se recostou. O rei morto. Uma guerra de sucessão. Pai das tempestades. Como poderia saber sobre sua vida e sua propriedade? Eles estavam distantes da capital. Mas, se o país inteiro fosse consumido pela guerra, isso chegaria até mesmo nas áreas remotas. Não havia uma maneira fácil de alcançar seus irmãos. Ela havia perdido sua telepena quando o prazer do vento afundou. Apreciarei qualquer informação, disse Shallan. Qualquer informação mesmo. Veremos. Vou deixar que você esteja comigo durante o relatório. Shallan se inclinou para trás para digerir essa informação. Ela suspeitava que eu não sabia, mas não me disse nada até agora. Shallan gostava de Tim, mas precisava se lembrar de que aquela mulher era uma profissional no ocultamento de informações.
O que mais Tim sabia que não estava compartilhando? À frente, o jovem da caravana caminhou de volta pela fila de carroças em movimento. Ao alcançar Shallan, ele mudou de direção e passou a caminhar junto ao veículo dela. Macob disse que a senhorita foi sábia em perguntar e que provavelmente devemos acampar aqui. Todos os acampamentos de guerra têm fronteiras protegidas e eles não devem nos deixar entrar durante a noite. Além disso, ele não tem certeza de que daria tempo de alcançar os acampamentos antes da tempestade dessa noite. Ao lado, com os olhos ainda fechados, Tim sorriu. Então vamos acampar, disse Shallan.